Alexandre. Eu estou aqui na casa do João Vitor. Eu tive problemas com as conexões. Aí, devido a isso, eu precisei vir aqui com ele para apresentar o trabalho. Bom, nosso trabalho aqui na matéria de estática e princípio e resistência dos materiais era para formular uma ponte de palitos e calcular todos os esforços presentes nela. Devido à pandemia, como não foi possível, fizemos só a simulação no software e vamos apresentar isso aí para vocês. Bom, pessoal, meu nome é Ives. As treliças é um tipo de estrutura que surgiu para ser substituído, para substituir as vigas, né? E são estruturas que elas têm pontos ligados, né? São barras ligadas entre si, que aguenta muito mais do que as vigas e vai ter vai ter uma jogada econômica muito maior, né? E com isso, elas são utilizadas em pontes, né? Foi começado a ser utilizado em pontes no passado, e hoje é bem comum esse tipo de estrutura. É utilizado em tetos, torres, guindastes, né? E a gente vai nesse trabalho observar como que se comporta, né, essa estrutura quando a gente aplica alguns esforços nela. Ok? Bom, beleza. Para a gente falar sobre o desenvolvimento de todo esse trabalho que a gente fez, a gente teve como os parâmetros pré-definidos, né, que foram o material que o professor disponibilizou na sala virtual. Então aqui a gente vai estar levando em consideração que a gente vai ter uma estrutura que a gente vai estar com uma geometria de treliça reta, né, porque a gente não vai estar trabalhando em arco, enfim, por ser palito de sorvete, que a gente tem como face plana, a geometria que a gente está adotando aqui é a treliça do tipo reta. Para esse tipo de treliça, a gente vai estar adotando as dimensões, igual eu falei, que foram disponibilizadas para a gente. Então, teoricamente, a gente está trabalhando exatamente como exigido, né? Nada a mais ou abaixo. Então, aqui na figura, vocês conseguem ver que a gente vai estar trabalhando com uma dimensão de 600 milímetros de comprimento, né? 60 centímetros. E uma altura total também de 110 milímetros, no caso 11 centímetros também. Aí tem a figurinha embaixo aí para dar uma ilustrada do que seria o esqueminha que eu estou comentando aqui. Isso aí. Bom, meu nome é Renan e a partir daquelas informações que nós temos, a partir daí a gente consegue fazer alguns cálculos. A nossa ponte ela foi submetida a uma força de 780 newtons, e se a gente dividir esses 780 newtons em cada nó, vão dar 130 newtons de força aplicada. Para a gente começar a entender quais forças são aplicadas em cada nó, a primeira coisa a gente tem que determinar as reações nos dois apoios. Então, para isso a gente gera o momento, então a gente acha o momento que deu 195 newtons, gerando sim esses momentos, as reações em A e em G, que são os dois pontos da extremidade, são 195 newtons, a gente começa a determinar aí os pontos em cada um dos nós. Aí, para a gente começar a fazer isso, a gente tem que achar primeiro o ângulo que ele está, onde está submetido esses apoios. Então, a gente pega, no caso, faz a tangente, que é o nosso cateto oposto com o cateto adjacente, e a gente faz a tangente menos 1, porque a gente acha o ângulo exato que a gente tem ali na ponte. Então, aí a gente vai fazer, basicamente, a força que nós temos aplicada, que vai ser que está sendo aplicada, que é 195 newtons, versus a força do ponto que a gente quer, no caso vai ser o AI, vezes o segundo ângulo. Assim a gente acha 264 newtons de compressão. E no caso, para a gente achar a outra componente, seria que é o FAB, que é a força que está nessa outra ligação. A gente faria FAB mais 264 newtons vezes o cosseno do ângulo de 47, que a gente acha o outro valor do outro nó, que seria basicamente essa representação que nós temos aqui na tabela, onde está mostrando aqui os pontos que nós temos e as ligações que seriam em cada ponto, de AB, de AI e assim por diante. E na tabela a gente mostra que é a tensão e a compreensão em cada ponto.
Bom, conforme mencionado, a gente fez a estrutura conforme o projeto pedido pelo professor, com as dimensões máximas, correto? No projeto, então, a gente colocou a força bem no centro da, da ponte, e o que acontece? Como o software ele só simula em 2D, então a gente dividiu essa força em dois, porque a gente vai ter dois modelos DS na nossa ponte. Então, por isso que na simulação foi feito o valor dividido ao meio para fazer toda a simulação. E depois a gente, no slide anterior, também conseguiu comprovar que quando é negativo o resultado da simulação é compressão e quando é positivo é tração. Então, nesse slide agora que a gente está vendo aqui, é o resultado final de toda a torção que vai sofrer a estrutura depois de aplicada essa pressão no centro da ponte, ok? Bom, pessoal, apesar desse projeto ser aparentemente simples, né, para algumas pessoas pensarem por uma ponte de palitos, alguma coisa mais simples, tem uma grande carga de conhecimento por trás, né? Porque primeiro que a gente precisa analisar as propriedades do material, a geometria que a gente vai utilizar, né, para a gente ter um resultado de quanto que aguentará, né, a força naquela ponte, né. E isso retrata na vida real mesmo, e o mesmo tipo de estudo é feito quando a gente tem o projeto de uma ponte de verdade, né, uma ponte real. E além disso, você tem que, além de ter todo esse estudo, né, geometria, propriedade material, eles têm que confrontar com as questões econômicas também, né, que é um ponto muito importante. E mesmo a gente tendo feito, né, esse projeto por software, né, não podendo fazer presencialmente, a gente conseguiu perceber e, e, e concluir, né, qual o melhor material para ser utilizado, por que da madeira, quais as propriedades dela e a melhor forma geométrica de se construir essa estrutura. Ok? É isso, pessoal. Muito obrigado. Então, foi essa apresentação do projeto que nós fizemos. Obrigado.